Um dado importante diz respeito ao estigma recorrente ligado ao HIV, que atrela a doença à homossexualidade. De acordo com o boletim, entre os homens diagnosticados, 50,4% dos casos tiveram exposição homossexual, 36,8% heterossexual e 9% bissexual. Ao contrário de muitos de nós, o vírus não discrimina por orientação sexual. Dificilmente o paciente soropositivo fala abertamente sobre o assunto, mas aos 25 anos, Lucas decide contar que é soropositivo em campanha promovida pela Natura Homem em busca da conscientização e quebra de preconceitos. Meu nome é Lucas Raniel Rosati, eu tenho 25 anos, sou soropositivo já há quase 4 anos e passei por diversas situações em relação a isso já. Mudou muita coisa, eu perdi muitas pessoas na minha vida, pessoas que eu convivia acabaram se afastando, porém eu ganhei pessoas incríveis também nesse meio tempo, entendeu? Incentivar as pessoas a se cuidarem um pouco mais e buscarem informação, porque o preconceito ele nada mais é do que a falta de informação na população, entendeu? Então eu tento sempre informar ela muito bem para poder ter um retorno e perder o preconceito em cima de tudo o que envolve o soropositivo e, no meu caso, ser homossexual também. Bom, agora com o Rodrigo, que ele é enfermeiro. Me fala um pouquinho, Rodrigo, como que é feito esse teste? Então, o teste ele dura em média meia hora para dar o resultado. Na verdade, a gente testa para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. O teste do HIV ele é diagnóstico e os demais ele é de triagem. Então, uma vez que a gente faz o teste e ele dá um resultado reagente, a gente abre o prontuário do paciente e encaminha para a equipe multidisciplinar, que é o enfermeiro, que no caso que abriu o prontuário, a gente encaminha para o médico, para o farmacêutico, para assistente social e para psicólogo, para que ele possa ter acesso a todo o serviço do programa. Esse paciente que recebe o diagnóstico positivo, ele sofre desde o início, né? Desde quando ele recebe a notícia. E aqui como que vocês tratam esse paciente? Então, eu não vou dizer que nem que ele sofre com o resultado, porque a gente tem uma equipe capacitada para dar essa informação, para dar esse diagnóstico, e a gente faz um aconselhamento, porque a gente tem que aconselhar tanto aquele que dá o resultado reagente, quanto aquele que dá o resultado não reagente. Por quê? O reagente, para ele saber como que ele vai lidar com a doença, e a gente percebe que quando a gente dá uma boa orientação, explica o que é a doença, ele aceita de uma forma melhor, ele lida com a doença de uma forma melhor, e o resultado não reagente, a gente também aconselha ele, para que ele receba o resultado não reagente e não saia fazendo besteira, porque o pensamento, já que deu não reagente, então vou viver a vida de qualquer jeito. A gente orienta, não, deu resultado não reagente, mas você precisa se prevenir para na próxima vez que você vier fazer o exame, permaneça não reagente. Então, independente do resultado reagente ou não reagente, a gente vai aconselhar esse paciente para que ele possa prevenir ou tratar da melhor forma possível. Mesmo com todas as suas explicações, as explicações da equipe, né? É uma enfermidade que ainda tem muito tabu, tem muito preconceito. E esse paciente, quando passa pelo psicólogo, começa a fazer o tratamento, o que vocês percebem? O que o paciente sempre bem informado é o paciente que vai lidar melhor com a situação, né? Sim, e a gente percebe que quando a gente orienta bem na hora da abertura do prontuário, a gente melhora a adesão dele. A adesão dele é o tratamento, porque muitos abrem o prontuário e às vezes nem volta mais, ou outros chegam aqui numa situação tão debilitada clinicamente falando, que a gente não tem a oportunidade de tratar. Às vezes a gente encaminha para o hospital e esse paciente não retorna para a gente. Então, assim, a abertura do prontuário é essencial para a gente. E isso vai determinar como que ele vai decorrer ao seu tratamento, como vai ser a sua adesão. A gente tenta envolver alguém da família para fazer acompanhamento junto com ele, porque alguns pacientes não querem informar algum familiar e muitas vezes acabam morrendo e o familiar vem procurar saber o que ocorreu e gera um transtorno para a gente, porque
a gente tem que respeitar a decisão do paciente. Então, se ele não queria em vida, então em morte a gente não pode dar essa informação de forma espontânea. Precisa fazer um recurso judicial e tudo para liberar essa informação até para a família. Então, assim, na abertura do prontuário a gente tenta criar esse laço. Se tiver algum cônjuge, a gente pede para chamar para perto, para a gente poder passar essa informação para o cônjuge. A gente tenta testar o cônjuge, dependendo da idade dos seus filhos. A gente tenta também fazer um rastreamento na família para ver se houve uma infecção ou não, dependendo do tempo de infecção dessa pessoa. Então a gente tenta abraçar todo mundo. Isso melhora também na adesão, porque ele se sente apoiado, ele quebra um pouco do preconceito, que ele fica pensando o que minha família vai pensar em relação a isso. Então a gente tenta envolver esse paciente e, como equipe, a gente tenta encaminhar para todos os profissionais para ele conhecer o programa e saber qual é o suporte que ele tem. Você falou de coisas muito importantes que a gente gostaria de falar um pouco mais. Esse suporte da família desde o início é fundamental para o paciente, para que ele receba, não somente receba o diagnóstico, mas que ele saiba como tratar e como viver daqui para frente, né? Correto, porque não é só vir à consulta e tomar medicamento. Então ele tem que fazer um acompanhamento e a gente vai analisar ele, como que vai ser essa adesão dele em relação aos exames, como que a família dele vai reagir em relação a isso, como que a vizinhança muitas vezes pode reagir em relação a isso. Então a gente abraça a família tem que vir junto com ele, pelo menos a gente tenta fazer isso, mas respeitando muito a decisão do paciente. Porque se ele falar que ele não vai envolver ninguém da família, que ele não quer passar essa informação, a gente, como um programa, a gente não tem o que fazer. Mas que a gente faz o possível, pelo menos para envolver uma ou duas pessoas na família, para lidar com isso. Mas hoje em dia a gente tem tido muita facilidade em relação ao longo do tempo. As pessoas não estão tão resistentes a comunicar a família, não. Até porque o preconceito, apesar de existir, mas ainda é um pouco menor. E em relação ao tratamento, como melhorou a adesão ao tratamento, as pessoas recebem essa informação de uma forma mais tranquila. Até na abertura do prontuário mesmo, a gente não tem relato de pessoas quererem se matar ou pessoas quererem cometer uma loucura por causa do diagnóstico. Até porque a gente explica que se fizer o uso da medicação da forma que deve, o tratamento da forma que deve, a qualidade de vida é muito boa, a pessoa vai morrer de velhice e não vai morrer do HIV. Então a gente tenta abraçar isso tudo na abertura do prontuário. Os avanços da medicina ajudam que esse paciente continue. E outro caso que você falou muito importante é o conhecimento e o rastreio através da família, né? Saber se o parceiro tem também o vírus, porque 50% dos casos fazem parte da família, né? São pessoas casadas. Isso é muito importante também, né? Na verdade, no momento da testagem, a gente orienta as pessoas para quando iniciar o relacionamento com certeza usando preservativo, porque é um dos principais métodos de prevenção de todas as ISTs, não só da HIV. E quando vê que vai ser um relacionamento estável, que vai permanecer, procurar fazer o exame. Então, assim, o programa está de portas abertas. Falta de oportunidade não é, porque o município inteiro, as UBS estão oferecendo o exame. Então, começou o relacionamento, use preservativo, viu que o relacionamento vai se tornar sério, faz o exame para você escolher o seu parceiro em relação à sua sorologia, não só por uma questão de beleza, por uma questão social, não só por uma questão emocional. E se caso der o resultado reagente, não é motivo também para separar e terminar o relacionamento, não. É só por uma questão de prevenção e saber como lidar com essa situação. Outra situação que a gente tem que frisar bastante aqui é o sigilo em relação a quando o paciente recebe o diagnóstico. E vocês fazem aqui muito bem e a gente tem que parabenizar toda a equipe. O sigilo é fundamental no caso do nosso serviço, não só em relação ao HIV, mas eu creio que qualquer tipo de doença, qualquer serviço de saúde tem que haver esse sigilo profissional, porque é um direito do paciente e a gente, como profissional, tem que respeitar isso.
O tema do programa de hoje foi sugerido pelo Ait Bastos. Faça como ele e mande as suas sugestões através das nossas redes sociais. Acompanhe também este e outros programas no nosso canal no YouTube. A sua opinião é muito importante para nós. A gente volta no próximo programa com muito mais conteúdo e informação para você. Até a próxima, tchau!